Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, palavra de esperança. Hoje é quarta-feira, dia 7 de janeiro. Estamos na semana depois da Epifania e hoje também lembramos a memória de São Raimundo de Penaifort. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Imediatamente ele obrigou os seus discípulos a subirem para a barca, para que chegassem antes dele à outra margem, em frente de Betsaida, enquanto ele mesmo despedia o povo. E despedido que foi o povo, retirou-se ao monte para orar. À noite, achava-se a barca no meio do lago e ele a sós em terra. Vendo-os se fatigarem em remar, sendo-lhes o vento contrário, foi ter com eles pela quarta vigília da noite, andando por cima do mar, e fez como se fosse passar ao lado deles. À vista de Jesus, caminhando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma e gritaram, pois todos o viram e se assustaram. Mas ele logo lhes falou: tranquilizai-vos, sou eu, não vos assusteis. E subiu para a barca junto deles, e o vento cessou. Todos se achavam tomados de um extremo pavor, pois ainda não tinham compreendido o caso dos pães. Os seus corações estavam insensíveis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos fazer a anotação dos pontos. Eu quero destacar aqui hoje, retirou-se ao monte para orar, então a oração de Jesus. Jesus como o homem da oração. A ordem que nosso Senhor dá, tranquilizai-vos, sou eu, não vos assusteis. E os seus corações estavam insensíveis. Corações insensíveis. Vejam, meus filhos, que nós não podemos esquecer que nosso Senhor é mestre, Ele é rabi. E como mestre, Ele tem que ser o primeiro a dar exemplo. Por isso que os evangelistas fazem questão de destacar sempre esta atitude do Cristo que ora, de Jesus como homem orante, porque é na oração, é nesta intimidade dele com o Pai que ele vai encontrar forças para poder doar-se. Também na minha e na sua vida, a força que nos falta não é esquecimento de Deus, mas é irresponsabilidade nossa com a nossa vida espiritual. Na oração está a força que nós precisamos para fazermos aquilo que Deus espera de nós. Depois, esta ordem do Senhor, o Senhor que sobe na barca e a barca se tranquiliza. Muitas das vezes nós perdemos a paz e nos amedrontamos, porque diante das situações da vida nós esquecemos quem está no controle da barca. Na maioria das vezes nós damos mais atenção para os ruídos do que para a presença dele na nossa vida. E hoje a proposta é totalmente o contrário. Para de olhar para as tempestades, foque o seu olhar nele. A oração vai nos ajudar a viver isto. Para quê? Para que nós não sejamos como eles, que mesmo tendo visto o milagre dos pães, ainda continuavam com os seus corações insensíveis. Quantos de nós também não temos cometido esse mesmo equívoco, este mesmo pecado? Mesmo diante de tantas coisas que Deus tem feito na nossa vida, continuamos insensíveis e distantes, não permitindo que Ele seja o nosso Deus, o nosso Senhor. Como meditação para hoje, não podemos esquecer de nos olhar com imenso carinho. Jesus desfaz o susto que sem querer pregou em seus discípulos. Nada de zombarias ou críticas, mas amor e compreensão. Veja que nosso Senhor poderia ter feito uma reprimenda a eles, mas não. Nosso Senhor sobe a barca e os tranquiliza, porque percebe que eles ainda não estavam prontos, não é? Diante da sua história e do que você está vivendo hoje, como essa passagem bíblica pode iluminar a sua vida? Como você tem lidado com os ventos contrários que se manifestam na sua história?
Vamos pedir ao Senhor nesta oração: dai-me, Senhor, o dom da mansidão e a humildade para respeitar as culturas diferentes da minha e que eu saiba dar atenção às pessoas que a elas pertencem. Que nós não sejamos indiferentes ao diferente. Nós estamos vivendo numa cultura do indiferentismo, que abarca as mais diversas realidades da nossa vida. Não podemos nos esquecer que o outro é Cristo na nossa vida. E a ação de hoje: não terei preconceitos contra ninguém e a todos atenderei com bondade. Seja na vida de quem você encontrar no dia de hoje o rosto do Cristo. Que Deus abençoe você e sua família. Até amanhã. Palavra de esperança.